Olá, o meu nome é Mário Redondo e interpreto o Bispo de Leiria em Fátima Opera Rock, o musical de Filipe Laféria. Neste podcast vou dar-vos a conhecer cada um dos elementos do enorme elenco deste espetáculo estreado em dezembro de 2024. Bem-vindos ao Confessionário do Sr. Bispo. Olá, mais um episódio de O Confessionário do Sr. Bispo e hoje tenho comigo Helena Montes. Olá, Helena, tudo bem? Olá, tudo bem? Como estás? Estou bem. Estás bem? Estou. Olha, então começa por nos dizer, a mim e aos ouvintes deste podcast, que eu não faço ideia quem serão. Serão muitos. Serão muitos, imaginemos. Começa por nos dizer que papel é que tu interpretas aqui no Fátima. Sou a Olímpia, mãe do Francisco e da Jacinta, dois dos pastorinhos de Fátima. Muito bem. Esse. E a pergunta sacramental. Sacramental, tive que dizer, não é? Porque eu sou o bispo. Pergunta sacramental. Como é que tu chegaste aqui ao Fátima? Como é que isso aconteceu? Como é que a tua vida desagua aqui no Fátima? Portanto, eu já estou neste teatro há milhares de anos, desde 96, e vou fazendo, entro em algumas peças, depois deixo de entrar, depois estive noutra peça, depois deixei de estar. Então estás-nos a dizer que a primeira vez que tu trabalhaste aqui no Politeama foi em 96. Foi em 96. Foi o Jasmim, o sonho do cinema. Muito bem, mas há toda uma história para trás disso. Como é que tu cais de paraquedas no Jasmim e o sonho do cinema? Vamos lá saber isso. Quem és tu, Helena Montes? Bem, portanto, eu andava numa escola de dança em Carcavelos, a escola de dança na Manjericão. Com que idade? Desde os meus 4 anos, onde tinha aulas de dança moderna e clássica, e música e expressão dramática. E uma das meninas, que era a minha colega mais nova de lá da escola de dança, entrava no Jasmim. E um dia ela diz, olha, vai haver audições porque a Anabela vai sair e vai haver audições no Jasmim. E eu então vim fazer a audição. E fiquei, pronto. E vim substituir a Anabela. E antes disso nunca tinhas feito nada? Como teatro, artista, não. Digamos assim? Já tinha feito dobragens. Tinhas feito dobragens. Muitas dobragens desde os 7 anos para aí. Exato, este é o momento em que nós lembramos ou informamos os nossos ouvintes que tu és filha de António Montes e Ermelinda Duarte. Exatamente. Duas figuras importantes das dobragens em Portugal. Deles. Pronto, comecei a fazer dobragens através deles desde muito pequena. E já tinha feito também uma série de televisão que fiz com 14 anos. E pronto, essa tinha sido a minha experiência. Então, e quando tu... Eu vou-te interrompendo porque há coisas que me interessa explorar um bocadinho. Quando tu fazes essas tuas primeiras incursões nas dobragens, porque os teus pais faziam dobragens e levavam-te naturalmente, e aquilo para ti se calhar até era tudo uma brincadeira, e depois mais tarde fazes essa série de televisão, tu nessa altura já tens noção de que a tua vida vai ser seres atriz ou ainda não tens? Podia não vir a ser, podia não acontecer, mas era o que eu queria desde sempre. Eu comecei na escola de dança e eu queria ser bailarina. Okay. Quando comecei a ver que não tinha a técnica... Mas tinhas 4 anos. Sim, aí eu queria ser mais alguma coisa. Pronto. Mas quando comecei a ver, já ao longo dos anos, que não tinha a técnica necessária para ser bailarina, queria ser bailarina, atriz, cantora. Era o que eu dizia, quero ser bailarina, atriz, cantora. Portanto, queria fazer teatro musical. Na altura era a exatamente. revista, porque eu não conhecia o teatro musical, só por volta dos meus... Mas os teus pais faziam revista? Pelo menos sim, exatamente. Sim, o meu pai também fez muito no teatro ad hoc. Mas era o que eu conhecia, quer dizer, a minha mãe já não fazia, porque eu não me lembro da minha mãe a fazer teatro, porque ela saiu do teatro quando eu tinha para aí 4 anos, portanto não me lembro muito bem. Mas pronto, era o teatro que eu conhecia, em que havia tudo, que havia a dança, o canto e a representação, era o teatro de revista. Depois quando conheci os musicais foi para mim um mundo tipo, ok, isto é que eu quero mesmo. E por isso é que eu estava a estudar para isso, pronto, a desenvolver as minhas valências em todas nessas áreas. Portanto, eu não tenho sequer nenhum curso de teatro e sinto uma falta a nível teórico grande, mas que vou tentando colmatar com livros e isso. Mas
mas mesmo nesses anos todos que eu andei na escola de dança até aos 16. Okay. Portanto, foram Desde 12 anos 16, é muito tempo, de balé moderno e jazz e teatro e música. Portanto, não tive depois o ensino superior, mas tive uma formação ainda longa. Tu nessa escola, deixa-me só perguntar, tinhas aulas de canto ou não? Não, canto não. Tinhas música em geral, música, não é? Sim, música sim. em geral. Eu canto comecei a ter aulas de canto só bastante mais tarde. Então, pegando no que tu estavas a dizer há pouco, tinhas tido essa experiência em dobragens, tinhas feito essa série de televisão, mas a tua estreia no palco é efetivamente no Jasmine e o Sonho de Cinema. Que idade tens nessa altura? Tinha 17 anos. Tinhas E 17? é giro que eu via os programas do La Féria na televisão, o Grande Noite, mas já não era Grande Noite, era o outro, que agora não me lembro, em que eles faziam muitos bocadinhos de musicais. Certo, era a Sandra de Castro e o Henrique Feist. E o meu sonho era fazer aquilo. Mesmo, era fazer aquilo, era estar lá, eu vibrava com aquilo. Vim ver o Maldita Cocaína, até vim com o Rui de Sá ver o Maldita Cocaína. E foi para aí no ano seguinte, ou 2 anos depois, assim, olha, estava-me a estrear aqui. Nem tinhas idade para ver o Maldita Cocaína, estou a brincar. Tinhas para aí 15 ou 16. sim. Certo, ok. Yeah. Pois, portanto, era mesmo o teu sonho de atividade possível, ou seja, se tu pudesses representar, cantar e dançar, nem nunca era quis exatamente fazer mais o que querias nada. fazer. Tanto que eu acabei o 12º Comédia 18, eu podia ter entrado em qualquer coisa. Mais ou menos por essa mesma altura, porque se tu Sim, entras foi para o antes, Jasmine, no ano antes. Eu acabei com 16 anos. Eu acabei com 16 porque eu estava um ano adiantado. Estás muito precoce. Eu fiz a primeira e a segunda classe no mesmo ano e estava sempre um ano à frente. Portanto, nunca te passou para a cabeça ir para uma faculdade ou para uma universidade? Eu queria ir na altura, que até tinha pensado, falei no conservatório. Pronto, naquela altura, eu nem sei quem é que estava à frente, quem é que não estava, nem nada, mas o meu pai, ator, dizia, o conservatório, Lena, mas está lá não sei quem a dar aulas e mais não sei, pronto, aquelas coisas, pai e artista em Portugal e tudo, tipo, se calhar tu aprendes a trabalhar, pronto, e então acabaram por me tirar um bocadinho aquela coisa do ir para o conservatório, porque se calhar não era grande coisa, e também eu sei que aquilo é por fases, há alturas muito boas e alturas menos boas, mas eu acho que devia ter insistido um bocadinho, mas pronto. Só para localizar aqui os nossos ouvintes, eu vou ser já indelicado. Que idade é que tens agora, Helena? 47. 47. Vou fazer 30. Estamos a falar de há 30 anos. Essa 30, estreia em janeiro, profissional no Politeama vai ser em janeiro de 2026. 16 de janeiro. 16 de janeiro. Ela tem isto estudado. Decorei, não, eu também. Faz sentido, eu também tenho a minha. Pois, há 30 anos, portanto, estamos a falar de 96, 96, não é? 96, sim. Exatamente. Parece que foi ontem, mas pronto. Não, por acaso, é engraçado estares a contar essa história porque em 96 estava eu no conservatório. Pronto, estás a ver. Literalmente. Eu sou do curso de 94, 97. Pronto, já estarias mais à frente exato, do que eu, mas pronto. Então, tu estavas a contar que soubeste dessa audição. Sim. Para o Jasmine de Cinema, Sim. Vieste fazer audição. Sim, vim fazer audição. Aqui, era uma audição pública, vieste fazer audição e ficaste. Sim, fiquei. E foste contratada. Sim. Muito bem. Fizeste o espetáculo. E gostaste? Claro. Não sei. Adorei. Não sei, podias não ter gostado. Adorei, o espetáculo era lindíssimo. Podias ter um sonho e depois, na concretização desse sonho, não corresponder à tua. Mas eu, ao mesmo tempo, também já sabia como é que funcionava. Já tinha a parte de dentro do teatro e do funcionamento e tudo, eu já conhecia. Portanto, mas podia ter sido um choque à mesma. Tu já conhecias pessoas que estavam nesse espetáculo ou foi tudo Conhecia o André Maia, sim. Acho que conhecia só o André Maia. Só conhecia o André Maia das dobragens, trabalhar connosco nas dobragens, porque isto coincidiu mais ou menos também com a altura em que eu também comecei a recibos verdes nas dobragens. Pronto, pois, foi faz tudo sentido, mais ou menos na mesma altura. Claro. Mas conhecia o André Maia. E depois era o Pernas, estava aqui, a Sandra também, olha, o Miguel Teixeira também. O Miguel Teixeira estava nesse espetáculo. O Miguel estreou-se no Jasmine também. Mas muito novo. Sim, tinha 13 ou 14 ou 12, era muito novinho, pronto. Mas estreou-se nesse espetáculo. Muito bem, então fazes o Jasmine, o Sonho do Cinema, e depois continuaste aqui no teatro, logo a seguir, ou tiveste logo ali um hiato? Não, aí parei aqui. E eu acho que foi a seguir, agora não tenho a certeza, mas eu acho que foi a seguir, exato, que fui para o Parque Mayer com o Camilo. Fui fazer o Camilo e Filhas. Seja como for, nesse momento tão charneira, digamos assim, da vida de um jovem, não é? Que é aquela idade dos 17, 18, que a pessoa está a decidir o que é que vai fazer, o que é que não vai fazer.
tu dirias que isso validou muito para ti essa tua decisão de que tu querias ser atriz profissional, ou seja, no sentido de estares a começar a trabalhar nas dobragens, a receber verdes, já trabalhavas antes, mas agora como adulta profissional, tinhas começado a trabalhar no teatro, foste de um trabalho para o outro e dirias que isso validou a tua... Sim, mas não foi logo de um trabalho para o outro, eu sei que teve aqui um certo hiato, até porque entretanto a seguir à peça houve a série de televisão do Jasmine Sonho de Cinema, que eu fiz alguns episódios, e depois devo ter estado alguns meses sem nada, ou assim, depois apareceu, não me lembro como é que fui parar ao Camilo, não me faço ideia mesmo, não me lembro. Fiz o Camilo e Filhas, e pronto, mas sim, aí já sabia que era mesmo isto, não havia hipótese. Mas eu agi porque no Camilo e Filhas eu estava principalmente como cantora. Okay. Era uma das 5 cantoras do espetáculo, mas porque assim, atrizes eram 2, era a Isabel da Mata e a Paula Marcelo. Depois havia as bailarinas e as cantoras, portanto, em números de conjunto estávamos lá todas, mas eu estava lá principalmente como cantora. E portanto, e aí, claro, já cantavas naturalmente há anos, não é? Mas ainda não tinhas tido aulas de canto. Eu não sei, pois deve ter sido por volta dessa altura que eu comecei na altura com o Rui de Matos. A ter aulas de canto. Alguma formação específica do lado do canto. Sim. Muito bem. E então, fomos então por aí afora. Foste para o Parque Mayer e pronto, e ficou claríssimo para ti e mega decidido. Esta é a minha vida, vou ser atriz, estou aqui, estou a trabalhar, tudo a correr bem. E foste depois, intermitentemente, voltando ao Politeama. Eu sei que vim aqui, eu vim fazer o My Fair Lady, também para uma substituição. Fiz o My Fair Lady. Depois eu penso que vi contigo já. Eu penso que vi já. Depois voltei a sair. Entretanto, também fiz as peças na Plano 6, mas tudo muito espaçado. Houve uma altura que era a base era as dobragens, pronto. Sim, porque dobragens depois nunca paraste de fazer, não é? Sim, continuei sempre a ter. Depois fiz, peças na Plano 6 e depois, aí sim, tive uma fase que começou, se não me engano, com o Cristo, em que tive para aí 6 anos de seguida aqui a fazer as peças, tanto infantis como as peças da noite, e aí foram para aí 6 anos de seguida a fazer as peças. Estamos a falar, que eu lembro-me bem, estamos a falar de meados dos anos 2000, portanto ali 2005, 2004, 2006, por aí, até quase 2010, sim, por aí. 2010, nessa fase, trabalhaste aqui com muita regularidade. Sim. Estava nas peças todas, eu fiz as peças praticamente quase todas, pronto, eu só deixei de fazer depois do violino, é que já não fiz mais nenhuma, que foi em 2010, exatamente. Exato. E depois aí fizeste uma pausa. Não foi de propósito, calhou, pronto. Claro, mas os projetos também são diferentes e precisam de pessoas diferentes e claro, isso acontece naturalmente, não é? Muito bem. Então, continuaste, eu estou aqui numa posição também privilegiada porque conheço muito bem o teu percurso e às vezes tenho que me lembrar, se calhar as pessoas lá em casa, como se costuma dizer, não conhecem tanto o teu percurso, mas tu continuaste, claro, nas dobragens, a trabalhar sempre com imensa regularidade, como dobradora e também como diretora, e também a tradutora e adaptadora e tudo isso. Portanto, continuaste sempre a trabalhar, isso foi sempre uma base, não é? Sim, exatamente, do teu ganha-pão. Foi sempre o meu ganha-pão mesmo. Embora tu adoras o palco, não é? Pois, basicamente foi muito palco. Difícil estar agora tantos anos sem fazer teatro, foi complicado. Tanto que quando eu voltei a fazer, se não me engano, foi com o Frisa mesmo, a Fadoriana, foi quando eu voltei a fazer teatro, já há 7 anos. Depois fiquei grávida, tive de parar outra vez também com esse projeto. Fui contactada para um projeto aqui no Politeama que eu tive de dizer que não podia, disse, acabei de vir da ecografia. Estou grávida, não posso fazer. Estavas mesmo ali naquela fase depois. Mas eu tive muita pena porque eu estava com muitas saudades de trabalhar aqui, porque isto para mim é casa, eu adoro trabalhar aqui e tinha mesmo muitas saudades. E depois eu falo muito também com o Frisa e tudo, e ele sabia perfeitamente que eu tinha muitas saudades e queria muito, então quando havia oportunidade ou assim, pronto, quando se lembravam. Então, mas conta-nos lá, entre o violino em 2010 e o Fátima, não voltaste a fazer nada no Politeama? No Politeama não. Não, fizeste outras coisas fora daqui, que eu sei. Não, eu estava há 13 anos sem vir cá. Mas estavas há 13 anos sem vir cá. Sem vir para o Politeama, sim. Uau, foi muito tempo, de facto. Foi, isto para mim agora a volta, o regresso foi assim, foi maravilhoso, precisava mesmo. Sim, eu sei que tu, entretanto, foste fazendo outras coisas, mesmo no palco, fora daqui, foste fazendo algumas coisas, mas então, conta-nos como é que foi de repente, esse contacto para vires aqui para o Fátima.
Eu acho não te lembras bem, mas de repente ligaram. Sim, ou seja, eu em conversa, eu gravava, por exemplo, gravava com o Tiago Isidro, gravava com o Freeza e dizia sempre, eu tenho nas dobragens, peço desculpa, nas dobragens. Dizia, tenho tantas saudades, eu queria tanto, vejam lá se alguma coisa, tipo, se lembrem, se houver algum, tipo, mandem o meu nome que era para o Filipe Laférias se lembrar. Sim, até porque a tua filha agora já tem 6 anos, sim, portanto, já é complicada a mesma, mas pronto, já está mais, mais fácil, vá. E então eu dizia assim, e houve uma altura que o Freeza disse, tipo, agora não me lembro se foi o Freeza, se foi o Tiago, devem ter sido os dois, disseram, deixa ver, vamos falar no teu nome, pronto. Sim. E eu, bem. Houve um dia que eu vim ver a Bela e o Monstro com a minha, não foi a Bela e o Monstro, vim ver o Laura. E aí estava só, eu já vim ver outras peças com a Clara também e tudo, mas vim ver o Laura com o Luís e fui lá acima. Luís que é o teu marido, não é? Exatamente. Pois. E fui lá acima no instante cumprimentar o Filipe e dizer olá, não sei o quê, mas aí nem disse nada, mas pronto, fui mostrar, tipo, estou viva, tenho tantas saudades, eu tenho tantas saudades disto, pronto. E uns meses depois, portanto isto foi o ano passado, uns meses depois contactam-me para... Eu não sabia, tipo, mas vão dizer-me alguma coisa ou não? E eu disse, tem calma. Eu, está bem, eu tenho calma. E depois lá me contactaram e... Ficaste radiante. Fiquei, foi muito bom. Foi ao mesmo tempo, tipo, reorganizar a vida, como é que é com a miúda, como é que é com aulas e coisas, mas tudo se resolve. Tudo se resolve, claro. Então, aproveitando esse facto de seres mãe e teres que fazer essa gestão, essa logística, volto um bocadinho atrás. Sim. Para te perguntar, uma coisa que será mais ou menos óbvia, mas tenho perguntado isto a toda a gente e, portanto, acho que também fica bem perguntar-te a ti. Nesse teu percurso de vida, voltando atrás aos teus 14, 15, 16, 17 anos, como é que os teus pais viram a tua escolha pela vida artística, digamos assim? Perfeitamente normal. Eu vejo muitos colegas a dizer, eu se tiver filhos, não quero que sejam artistas. Eu nunca ouvi os meus pais a dizerem nada. Aliás, às vezes ainda é pior dizer que não. Nada. Nem insistiram com nada. Nem disseram, mas não queres tirar um curso. Nada. Foi mesmo, apoiaram 100%, sempre, Tu és filha única? Sim, do lado da minha mãe sou. Do lado do meu pai tenho 2 irmãos, mas são mais velhos. Okay. Não fiz a minha vida com eles no... 2 meios irmãos. Em casa, okay. Mas pronto, eles apoiaram-me completamente, nunca houve nada do vê lá, não queres estudar qualquer coisa, nada. Sim, se calhar, até porque, pelo facto de eles serem os 2 artistas também, claro que isso ajuda, mas o facto também de tu estares naquela escola desde os 4 anos, se calhar era uma coisa tão óbvia, era óbvio que provavelmente que eu ia seguir, que se calhar nem pensaram em alguma vez contrariar. A única coisa foi, já não vou ser bailarina, vou ser atriz, pronto. Exatamente. Foi só isso. Porque eu também, isto voltando muito atrás, eu depois, além de ter estado nessa escola de dança, eu depois, durante ainda uns 8 anos ou assim, fiz danças de salão, portanto também continuei na parte da dança e tudo, portanto, sempre tudo coisas que me complementavam depois. Certo. Eu sei, entretanto, que tu, voltando também a uma coisa que falámos há bocado, eu sei, entretanto, que tu recentemente voltaste a fazer um certo investimento na tua formação vocal. Sim, agora voltei a ter aulas de canto já há uns anos com o Diogo Pinto. E adorei, e estou a adorar. É intermitente, não é sempre, por exemplo, agora quando foi a preparação para a Fátima e nos primeiros tempos eu estava com aulas quase todas as semanas, de 15 em 15 dias, e deu-me uma data de ferramentas para lidar com o dia-a-dia e os aquecimentos e isso. E voltei meio, se calhar, mando mensagens, olha, preciso de uma aula e tal, e marco e tenho aula com ele. Alargou imenso a minha voz. Também depois, entretanto, deixei de fumar, já há 10 anos, portanto, também aí há uma diferença muito grande. Sentes diferença na tua voz agora em relação a, por exemplo, antes de ter sido mãe? Sim, também, sim. Se bem que nessa altura já tinha aulas com o Diogo Pinto. Certo. Mas estou sempre a notar diferenças de quase dia para dia. Quando vou lá e quando estou lá mais tempo, noto muita diferença. Noto que alterou mesmo. Ou seja, há diferenças, se calhar,
pela própria passagem do tempo, ou seja, a voz vai se modificando. Sim, mas acho que a voz está naturalmente. muito melhor agora, estou com a voz muito melhor agora e com muito mais agudos, apesar de tudo, apesar de estar mais velha. Mas também fruto do teu trabalho. Sim, claro, não é? Não Fruto não é- dessa pesquisa exatamente. e desse esforço, não é? Tenho- desse investimento aí sinto-me nessa muito área. melhor do que há uns anos, completamente, sim. Acho que é imprescindível mesmo. E a tua filha, o que é que acha? Eles já acham coisas com 6 anos. A O que é minha que filha achas de tu seres adora, artista? a minha filha adora que eu faça vozes. Fica muito coisa quando eu estou a fazer vozes, diz: "Oh, mãe, mas como é que tu fazes isso?" Eu, filha, tu também consegues, é só. E ela lá espantada, tenta, acha que é um ela fenómeno, tenta fazer e uma consegue. magia. Ela tenta fazer e digo: estás a ver, estás a fazer uma voz. Ah, mas não é igual a tua. Claro, não vai ser igual à minha. Pronto. A nível do teatro. É um bocadinho difícil porque não tenho estado lá em alguns momentos importantes. E ela aí cobra-me um bocadinho essa parte, é normal. Mas isso não é por ser teatro, não é? Se fosse, Não, é qualquer se trabalho fosse que eu comissária faça. de bordo era Completamente, era o mesmo, não é? exatamente. É mais a E das ausência. coisas que já me viu fazer, acha piada, mas também não são propriamente coisas assim para crianças. Para a idade não é? dela, pois. Mas, Ela mas veio sim, ver mas o acho Fátima, giro. é uma pergunta. Vai vir daqui a 15 dias. Ah, não veio, mas daqui a virá. 15 dias, Ah, vem ok. com a minha mãe, Ok. vem as duas, e mais Ok. umas amigas vêm a ver. Porque o pai vai para o Benfica Sporting. E elas aproveitam E elas vêm têm. Exato, então ela vem com a avó. Estás curiosa de saber a reação dela? Sim, ao vou ter de lhe espetáculo? fazer, tipo, no dia antes, ou assim, quero lhe contar a história toda, tenho que passar as cenas na cabeça e dizer cena a cena, para ela, para lhe conseguir explicar tudo. Uma legendagenzinha assim Porque prévia. para ficar aquilo como. Eu já lhe falei por alto do que é, do milagre, do quem acredita e quem não acredita, pronto. Mas quero ver se falo cena por cena, que é para ela já ter presente, porque depois disse à minha mãe: "Oh mãe, mas depois vais ter de lhe explicar." E ela: Não, eu digo depois quando chegar a casa que pergunta à mãe. E eu: Bem, pronto. Por isso, pronto, estou curiosa, estou mesmo curiosa, porque isto é um bocadinho pesado para ela, mas olha. Pois, é um bocadinho. Mas pronto. Sim, mal não será, quando muito pode Com não certeza, perceber, passam não. coisas ao lado e ainda bem, também é porque não é ainda, pronto, não tenho de as perceber agora, mas pronto, mas estou curiosa. Yeah. Então estás feliz? Estou, Estás feliz aqui neste espetáculo? Tô. Estás feliz aqui no Fátima? estou. Tenho pena de não ter tanto tempo com ela, mas Quantos espetáculos? Sim, faz parte da vida. Quantos espetáculos mais ou menos é que tu fizeste aqui no Politeama? Desde o Jasmim? Então, Desde o Jasmim, fizeste Jasmim, My Fair Lady, o Jesus Cristo. Jesus Cristo, Música no Coração, Infantis Estrela, Feiticeiro de Oz, Meu Pé de Laranja Lima, que era a encenação do Rui Luís Brás, mas foi aqui. Sim, sim, lembro-me bem. sim. West Side Story, violino. Não sei se me está a falhar algum, mas E acho os que foram infantis para aí também, uns e alguns infantis. 9. Sim, os infantis foi só o Feiticeiro de Oz e a Estrela E a Estrela. e o Pé de Laranja Lima. Fiz para aí uns 9 espetáculos, talvez. Dirias que aqui no Fátima que este é o papel mais. Não gosto desta expressão, mas o papel mais importante que tu fizeste Sim, aqui, sim, nos sim. espetáculos aqui? Sim, eu... Com mais responsabilidade, se calhar é uma melhor maneira É assim, de eu, dizer. nas infantis, Filipe Lafera tinha sempre o cuidado, eu tinha papéis normalmente bonzinhos nos infantis, pronto. Mas isso acho que todos tínhamos também, na verdade, nos Sim, infantis claro. somos sempre poucas Sim, pessoas e toda a gente cada um tem que fazer pronto. muita coisa. Nas outras peças também tinha o cuidado de me dar sempre algum tipo. No West Side Story era a amiga uma das amigas da Maria, éramos 3. No Superstar era uma das Irdetes. Ou seja, os papéis tinham sempre uma gracinha, tinha sempre não é? qualquer coisa, Tinha sempre pronto. um E bocadinho na de Música no substância. Coração era uma das freiras, das freiras principais, Bem, vá, claro. pronto. Portanto, tinha sempre qualquer coisa. Mas este é o primeiro, assim, mais Este responsabilidade, é um papel com mais... bastante responsabilidade. Mas até na também, pá, história. 30 anos depois... Claro, faz sentido. Eu Convinha. acho que faz todo sentido. Muito bem, olha, acabo sempre estas entrevistas com uma pergunta que é, assim, na loucura, ou seja, não necessariamente na loucura, mas se tu quiseres na loucura, ou seja, não tem que ser numa perspectiva realista, não há sequer quaisquer, digamos, limitações de género sim, ou sim, idade. sim, sim. Se pudesses fazer outro papel no Fátima, o que é que na loucura gostavas de fazer? Gostava de ser a Lúcia. A Lúcia! Exatamente. Sem limitações. Pois, sem limitações era a Lúcia, claro. Então. A Lúcia, claro. Espetacular. Olha, então brevemente num teatro perto de si,
Helena Montes no papel de Lúcia, a pastorinha. Foi mais uma conversa aqui no Confessionário do Sr. Bispo. Obrigado, Helena, por teres cá vindo. Obrigada eu, foi um prazer. Obrigado. Bispo. Muito bem, vais daqui sem nenhum Ave Maria nem nenhum Pai Nosso, tá? Oh, beijinhos, tchau. Obrigado. E assim termina mais um episódio do Confessionário do Sr. Bispo, um podcast informal e artesanal com a melhor banda sonora possível. Os bastidores fervilhantes de Fátima Ópera Rock, às vezes mais barulhentos, às vezes mais silenciosos, muitas vezes caóticos, mas sempre cheios de amor pelo teatro. O meu nome é Mário Redondo e espero-vos brevemente num novo episódio do Confessionário do Sr. Bispo.